Fala galerinha, tudo bem? Professor Felipe Brito aqui, passando para convidar você para assistir mais uma videoaula, tá bom? Dessa vez na disciplina de História. Tamo junto, pessoal! E aí pessoal, tudo bom com vocês? Vamos lá para mais uma videoaula de História, tá bom? Onde nessa videoaula, pessoal, nós vamos abordar aí a questão dos 132 anos da aprovação da Lei Áurea, ou seja, a lei que pôs fim à escravidão no Brasil. Bom, nesse dia 13 próximo de maio, nós iremos comemorar 132 anos da Lei Áurea. E é nesse sentido, pessoal, que nós vamos, nessa videoaula, analisar aí a importância da população negra para diversos aspectos, em especial os aspectos aí sociais e econômicos da nossa sociedade, tá bom? Convido a todos a mergulhar aqui nesse conteúdo super interessante, que é a questão, entender a questão da importância da população negra para a sociedade brasileira. Vamos lá. Então, pessoal, passando aqui nosso slide, a gente já vai, ter alguns objetivos aqui que nós queremos alcançar com esta videoaula, que é refletir sobre o dia 13 de maio, data da proclamação do fim da escravidão no Brasil, conhecer as leis que antecederam a Lei Áurea, ou seja, antes da Lei Áurea nós já tivemos aí algumas leis que visavam libertar os escravos da dura e triste realidade a qual eles eram submetidos. Nós vamos compreender também, pessoal, a importância da população negra para a constituição social e cultural do Brasil, tá bom? E analisar, pessoal, a situação da população negra no Brasil na atualidade, tá bom? Então, pessoal, como já adiantei para vocês, o dia 13 de maio de 1888 ficou marcado aí com a aprovação da Lei Áurea. Essa lei, assinada pela princesa Isabel, ela pôs fim ao processo, de escravatura no Brasil, a questão da escravidão no Brasil. Diversos nossos irmãos africanos foram trazidos para o Brasil, especialmente para trabalhar em diversas atividades relacionadas às práticas agrícolas, como o plantio do café, do algodão, a questão também da mineração e também serviços domésticos. E essas pessoas, pessoal, esses escravos, eles foram submetidos às piores condições aí de tratamento que podem existir. Eles sofriam muitos castigos, o trabalho deles era muito pesado, eles trabalhavam cerca de 18 horas por dia, era um trabalho muito exaustivo, era muita humilhação com os escravos nesse período. Então, essas pessoas, os escravos, africanos, eles tiveram uma importância muito grande e têm uma importância muito grande, melhor dizendo, para toda a sociedade brasileira. Então, o dia 13 de maio ele ficou marcado. É uma data, pessoal, aí muito importante que deve ser lembrada, tá bom? Que pôs fim a esse processo de escravidão no Brasil. Mas em relação a isso, pessoal, é importante nós refletirmos. Será que esse dia 13 de maio realmente deve ser comemorado? Como é que está a situação da população negra na atualidade, nos dias atuais, tá bom? Então fica aí essa reflexão para nós fazermos. Mas a data 13 de maio, ela é importantíssima, que lembra essa assinatura da Lei Áurea, essa lei que trouxe aí o fim do sofrimento, dos castigos sofridos pelos escravos, tá bom? Passando aqui, pessoal, a gente vai ver algumas leis abolicionistas, ou seja, antes da Lei Áurea, nós já tivemos aí algumas leis que tinham como objetivo
acabar com a escravidão no Brasil. Contudo, pessoal, é importante frisar que essas leis, assim, de fato, ela não tinham uma eficiência eficaz, né? Porque vocês vão entender que elas são até um pouco contraditórias. Vamos lá. Em 1850, pessoal, nós tivemos uma primeira lei, a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu a questão aí da entrada dos escravos africanos no Brasil. Mais na frente, nas nossas séries seguintes, a gente vai estudar isso, a gente vai ver que esses escravos eram trazidos ao Brasil através aí de um comércio chamado tráfico negreiro. Eles vinham da África para o Brasil em navios. As condições, pessoal, era a pior possível. Vinham aí cerca de 600 escravos trancados dentro de um porão de um navio, ali submetidos às piores condições de higiene, de alimentação. Muitos morriam durante essa viagem. Para vocês terem noção, uma viagem do continente europeu até o Rio de Janeiro duraria aí cerca de aproximadamente 2 meses, né? E então, pessoal, esse tráfico negreiro ele foi proibido em 1850 através da Lei Eusébio de Queiroz. Porém, pessoal, essa lei ela foi ali uma lei somente no papel. Isso de fato não ocorreu. Pelo contrário, o tráfico negreiro no Brasil continuou muito intenso, né? O tráfico negreiro continuou intenso. Diversos escravos continuaram entrando no Brasil, diversos povos africanos continuaram entrando no Brasil mesmo com essa aprovação. Bom, em 1871, melhor dizendo, houve a Lei do Ventre Livre. Determinou que os filhos de escravos nascidos a partir daquela data deveriam nascer livres. Qual era o sentido, pessoal, de libertar uma criança e não libertar sua mãe? Ou seja, era uma lei sem sentido. A mãe continuava sendo escravizada e o filho livre. Isso aí, para os aristocratas brasileiros, a questão aí dos grandes produtores que detinham esses escravos era um prejuízo, porque ele tinha que cuidar desse escravo livre, né? Então isso aí foi mais uma lei que ficou só no papel, né? Não teve medida eficaz alguma, tá bom? E em 1885, pessoal, nós tivemos a chamada Lei do Sexagenários, ou seja, tornou livre os pouquíssimos escravos com mais de 60 anos. Ou seja, pessoal, outra lei sem sentido. Nós já destaquei para vocês, e com certeza vocês já ouviram falar da situação de como os escravos eram tratados. Os escravos dificilmente chegavam aí aos 60 anos. Então foi mais uma lei que ficou só no papel. Os escravos dificilmente chegariam a essa idade, porque os tratamentos, as condições de saúde, de alimentação eram péssimas, né? Então essa lei foi, sinceramente, aí só mesmo para ficar no papel. E por último, pessoal, nós tivemos em 13 de maio de 1888, né, a questão da aprovação da Lei Áurea, que declarou extinta a escravidão no país, tá bom, pessoal? E por isso que nós estamos refletindo sobre esse dia 13 de maio, esse dia que marcou de fato esse fim desse processo de escravidão no nosso país, tá bom? Passando aqui, galera, a gente vai ver a questão da população negra e as desigualdades raciais, né? A questão aí das desigualdades sociais. A população negra, pessoal, mesmo com essa fim do processo de escravidão, ela continua sendo ainda muito, tendo ainda uma vida muito sofrida. Por quê? Por causa do preconceito. Essa população, a gente viu, pessoal, quando nós estudamos lá em geografia o povo brasileiro, que a população brasileira ela é fruto de uma miscigenação, especialmente aí dos negros com os europeus, dos negros com os indígenas.
E isso fez com que, pessoal, nós tenhamos aí uma parcela muito representativa da população negra no nosso país. E essa população, pessoal, infelizmente é a que mais sofre no nosso país, relacionada aí a desigualdades sociais, a questão do preconceito, né? A gente vai ver, pessoal, que mesmo depois da aprovação da libertação dos escravos, nas nossas séries seguintes, que os escravos continuaram sofrendo, porque eles não tinham direito algum, ali não tinha acesso à questão do trabalho digno, não tinha acesso à questão de uma moradia. Então, a população negra, historicamente, ela é aí marcada por grandes dificuldades. E na atualidade também, apesar de alguns avanços, né, nós temos aí a questão de leis contra esse racismo, né? O racismo, ele é um crime grave e inafiançável, né? Então, nós já tivemos algumas conquistas, porém a população negra ainda continua sofrendo com essa questão aí das desigualdades sociais e também com a questão do preconceito, tá bom? Passando aqui, pessoal, a gente vai comentar um pouquinho da importância, né, da população negra, enfim, dos escravos que vieram naquele período para o Brasil, no tocante à cultura. A população negra brasileira, população negra, ela tem aí uma representação muito importante quando se fala em cultura. Esses africanos muito contribuíram para a cultura brasileira, em diversos aspectos. A gente pode citar a questão de dança, música, religião, culinária, o idioma, né? E isso fica nítido, pessoal, quando a gente vai conhecer as histórias de alguns estados, como a Bahia, o Maranhão, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Todos esses estados aí, pessoal, eles tiveram influência direta da cultura negra, né? Na Bahia, por exemplo, no Maranhão, a questão das religiões, tem muita influência. Na Bahia também a questão da culinária, né? A música também, o samba derivou aí de diversas representações musicais que os africanos naquele período trouxeram ao Brasil, né? Questão aí da capoeira, tudo isso, pessoal, é cultura negra. Tudo isso foi trazido pelos irmãos africanos que vieram para cá se tornar escravos. Também, pessoal, nós vamos destacar aqui a questão da capoeira, né? Como eu já destaquei, essa importante dança aí muito praticada em vários estados. Então isso faz parte da cultura do nosso Brasil, tá bom? Falando ainda de desigualdades, trago aqui uma reportagem para vocês. Vocês podem encontrar no site aí do jornal Correio Brasiliense. Ele vai dizer, né? Após 130 anos, essa reportagem é do ano de 2012, onde se comemorava 130 anos da abolição da escravatura no Brasil. A população negra ainda sofre com desigualdades sociais. Aquilo que eu falei para vocês, mesmo com essa libertação dos escravos, né, a população negra historicamente continua sofrendo aí muitos preconceitos, continua sendo excluída socialmente, economicamente falando, porque a população negra representa uma grande parcela da nossa população. Temos aí um número gigantesco de negros, né, de pessoas negras na nossa sociedade, tá bom? Passando, pessoal, a gente vai destacar aqui o fato do Ceará, tá bom? O Ceará, pessoal, nesse processo de libertação dos escravos, ele foi o pioneiro, nosso estado. Nós temos aqui, né, uma reportagem do site Brasil de Fato que vai trazer essa reportagem, né? O Ceará se antecipou a esse processo de libertação dos escravos e 4 anos antes, né? 4 anos antes, o Ceará fez o quê? Libertou. E nesse ano de 2020, pessoal, essa reportagem do dia 24 de março, a gente comemorou aqui no estado do Ceará 136 anos da abolição da escravidão no estado. Ou seja, o Ceará foi um pioneiro nesse processo, né? E nós tivemos, pessoal, como grande personagem desse processo de
abolição da escravatura no estado do Ceará, uma pessoa chamada Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar. O cara aí que lutou imensamente a favor dessa abolição da escravatura no nosso estado. Então o Ceará, pessoal, ele foi pioneiro nessa questão aí de acabar com o sofrimento dos escravos, né? O que os escravos passavam no Brasil nesse período, tá bom? Então, pessoal, desejo aqui de antemão um bom estudo a todos, tá bom? Sucesso, e a gente vai aí resolver algumas questõezinhas refletindo sobre esse dia 13 de maio, né? A importância aí da abolição da escravatura, a importância da cultura, a importância da população negra para a cultura, para os aspectos aí sociais da nossa sociedade brasileira, tá bom? Quero aqui deixar um abraço para todos os meus queridos alunos do 5º ano e até a próxima videoaula.